pessoal vai chegando, hoje é Dia das Mães. Eu quero já parabenizar todas vocês. Feliz Dia das Mães. Deus abençoe nesse ofício que, na minha opinião, é dos principais ofícios que a gente tem na vida, né? Falo do lado dos pais, mas com certeza a mãe. Eu vejo lá a Maria, a Elis, nem se fala, né? As duas menores, um grude com a mãe, absurdo. Então, é uma tarefa aí para a vida inteira. E Deus abençoe cada uma de vocês aí nessa jornada. Hoje a gente vai para o capítulo 3 de Atos, só recapitulando um pouquinho aqui. A gente passou pelo primeiro capítulo. O primeiro capítulo, Lucas traz aquela percepção de que depois que Jesus ele cumpre a sua obra aqui, ele deixa o Espírito Santo, e o Espírito Santo ele começa a movimentar o coração das pessoas, e aí a gente tem o início da igreja primitiva. Esse ponto é muito importante. A gente tem lá o capítulo 1, versículo 8, que dá uma dimensão, né? Talvez o texto-chave ali do livro de Atos, vai falar da expansão, inclusive geográfica, do Evangelho de Jesus Cristo, que começa ali em Jerusalém e depois vai até os confins da terra. Lembrando aqui, né, aquela época, os confins da terra, a gente tinha o que hoje a gente conhece como Península Ibérica, né? Portugal, Espanha. A época nem tinha Portugal ainda, mas a ideia do apóstolo Paulo, que vai começar a aparecer com muito mais força ali a partir do capítulo 11, 12 do livro de Atos, era chegar nesse lugar que para eles, naquela época, seria o fim do mundo, confins da terra. Capítulo 1 com essa ideia, não é um capítulo muito dramático, mas o capítulo 2 é super importante, que é o Pentecostes. Só para a gente se situar no tempo aqui, Pentecostes, nesse ano, celebrado no próximo domingo. Olha que coisa interessante, né? Aquela contagem que a gente sempre faz, a morte, ressurreição de Jesus Cristo, 40 dias até a sua ascensão. 40 dias até a sua ascensão deu na última quinta-feira. Então, quinta-feira completou 40 dias da sexta-feira, e aí a gente tem aquele movimento da ascensão. É justamente nesse momento que Jesus fala que vai ascender aos céus, mas que o Espírito Santo vai descer. Aí, a partir de quinta-feira, que foi a quinta-feira passada, a gente começa a contar 10 dias, e a gente tem o Pentecostes, a celebração dessa festa, que a gente já entendeu, inclusive, na aula passada, que é uma festa muito antiga na tradição judaica, né? A festa da colheita, a festa das semanas, uma festa que se equipara, inclusive, na tradição judaica, à festa da Páscoa. Então, muita raiz, muita tradição. Então, Jerusalém, aquela época, era tomada por conta da celebração do Pentecostes. E aí a gente tem aquele movimento narrado no capítulo 2, a gente tem a pregação poderosa de Pedro, o movimento da conversão de 3.000 almas ali naquela pregação, e hoje a gente vai ver no capítulo 3 que a partir de uma segunda pregação de Pedro estava que estava, né? Porque na primeira ele prega, 3.000 pessoas se convertem. Na segunda que ele prega, já vem mais 2.000 pessoas, já tem 5.000. Então, vai assim, meio que duplicando o número de pessoas que vão sendo convertidas por meio da pregação. Bom dia, Wellington. E hoje a gente tem, então, o capítulo 3. A gente chega no capítulo 3, a gente vai perceber alguns movimentos importantes que acontecem na vida das pessoas que estão sendo movimentadas pelo Espírito Santo de Deus. A manifestação do poder de Deus por meio do Espírito, por intermédio da obra que foi iniciada por Jesus Cristo. Importante quando a gente lê esse capítulo 3 de Atos, é que a gente vai ver ali, né, ainda historicamente, para a gente entender um pouquinho a repartição do livro de Atos, a gente percebe que no começo a gente tem um posicionamento muito dos apóstolos que vão falar para os judeus. Já falei para vocês. Então aqui a gente tem nesse capítulo figuras ali muito importantes que vão participar da história, Pedro e João. Então eles se comunicam muito com os judeus. O apóstolo Paulo ele vai aparecer depois, vai trazer essa mensagem mais gentios, mas beirada ali, na porta da igreja, que é uma igreja que ficou muito famosa, a igreja de Formosa. Pedro e João, eles vão chegar ali num horário específico, num horário que eles vão fazer uma oração importante. Isso já traz alguns ensinamentos para a gente de que esses apóstolos,
eles eram movidos pelo Espírito Santo, mas eles tinham uma presença marcante na sua vida diária, que era a presença da oração. É muito importante. Um texto que a gente vai esbarrar aqui no meio do estudo que eu preparei é um texto de um missionário, metodista também, que ele diz o seguinte, e ele viveu 150 anos para trás da gente, mas ele falava o seguinte, naquela época já, a igreja de hoje, ela procura métodos importantes, mas Deus, ele procura não métodos, mas homens que estejam dispostos a se colocar à disposição dele e sejam movidos pelo Espírito Santo. E esses homens têm como pilar de sustentação para a sua vida espiritual o elemento da oração, né? Então, introdução aqui para o que a gente vai falar hoje, capítulo 3, do 1 até o 26, texto importante, a gente vai nessa toada, né? A cada semana trabalhando um capítulo e trazendo essas informações importantes aqui para os irmãos para complementar a leitura. Primeiro sempre o texto, depois as nossas informações. Lucas, ele faz uma transição da vida exemplar da igreja apostólica para o exemplo de Pedro e João, colunas da igreja. A igreja orava porque seus líderes eram homens de oração. Olha a correlação, hein? A igreja experimentava maravilhas divinas porque os apóstolos conheciam o poder do nome de Jesus. A igreja daquela época abalou o mundo porque estava cheia do Espírito Santo. Bounds, piedoso metodista do século XIX, afirma que a igreja hoje está procurando os melhores métodos, enquanto Deus está procurando os melhores homens. Deus não unge métodos, Deus unge homens cheios do Espírito Santo. Então, nesse primeiro recorte, é importante que a gente percebe que a igreja estava sendo impulsionada porque os líderes da igreja, aqueles que caminharam com Jesus num primeiro momento, eram homens de oração. Tanto que o evento que a gente vai hoje presenciar, eles estão, tanto Pedro quanto João, eles estão indo ao templo para uma jornada de oração. Olha que coisa interessante. E era comum naquela época, né? E hoje também, por conta do Espírito que toma as pessoas nessa caminhada da pessoa até o templo, né? A pessoa se movimenta de compaixão, ela fica mais sensível, vamos dizer assim. Então era comum que as pessoas que precisavam de alguma ajuda fossem para a porta do templo. Então era uma estratégia, né? Então esse homem que a gente vai ver hoje, ele foi para lá e ele teve esse encontro com Pedro e João. O texto de hoje tem dois temas importantes que iremos considerar. Primeiro, um milagre portentoso, do 3:1 até o 3:10. Esse é o recorte que a gente faz no primeiro momento. E depois, uma pregação poderosa. Capítulo 3, verso 11 até o 3:26, é a pregação poderosa. Ainda na aula passada, a gente comentou que a gente percebe muito no livro de Atos a atuação poderosa do Espírito Santo, mas o Espírito Santo, ele movimenta as pessoas a um próximo passo. Então, a gente vai ver a igreja crescendo em graça, em conhecimento, caindo na graça daqueles que iam chegando para dentro da igreja, muito por conta da pregação daqueles homens que estavam tomados pelo Espírito Santo de Deus. Hoje em dia, a gente percebe, às vezes, algumas pessoas, né, pedindo, parece até um movimento egoísta, vamos dizer assim, né, que Deus encha ela do Espírito Santo, mas ela não está disposta a dar o próximo passo. Então, assim, o evangelho, ele só expande por meio da pregação. E a pregação que vem por meio de homens cheios do Espírito Santo. Então, a ideia do Pentecostes é essa, um derramamento estrondoso do Espírito Santo de Deus, que movimenta os corações das pessoas, e Pedro, ele serve como exemplo, ele faz aquela pregação que converte 3.000 pessoas. Na segunda pregação, mais 2.000 pessoas. Então, é a pregação do evangelho. Olha que coisa interessante. O Espírito Santo, por si só, ele não entrega o evangelho para as pessoas. É preciso, olha que coisa interessante, né? Os anjos, eles falam que queriam ter essa possibilidade de falar a respeito do amor de Deus por meio de seu Filho Jesus. Olha que tarefa importantíssima que a gente tem. Que é depois que a gente se enche, o nosso copo transborda do Espírito Santo, dá o próximo passo, pregar o evangelho. Isso é importante. Então, a pregação poderosa, tanto de Pedro, depois de Paulo falando aos gentios, ela vai ser uma constante no livro de Atos.
Primeiro ponto, então. Primeiro recorte aqui. Um milagre sobrenatural, portentoso. Capítulo 3, do verso 1 até o verso 10. Elô, você pode ler, por favor? Capítulo 3, do 1 até o 10. Subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olha para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, do Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo, chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhes tinha acontecido. Até o 10. Obrigado, Elô. Olha que milagre poderoso, né? Havia aproximadamente 40 anos que esse homem ele tinha uma deficiência de nascença. Ele não conseguia se locomover e as pessoas o ajudavam a ir para a porta do templo por conta desse movimento que é comum até hoje. Se a gente vai nas grandes igrejas, né? Às vezes eu passo ali na frente daquela Catedral da Sé, é cheio de gente, né? Porque as pessoas vão até o templo ali, a igreja, uma construção para fins de culto, é movida por um espírito de compaixão e elas estão mais sensíveis a ajudar. Então, as pessoas vão ali para pedir essa ajuda. E esse homem estava pedindo ajuda. Um ponto de destaque, a gente vai começar a abrir o nosso leque aqui para estudar essa primeira parte do capítulo 3 do livro de Atos, é que tanto Pedro quanto João, olha que coisa interessante, isso fere um pouco daquilo que é ventilado na teologia moderna. Pedro e João, quando aquele homem pede um recurso financeiro para ele, eles falam o seguinte: olha para nós. Olha que coisa interessante. Hoje você sai aí, as pessoas falam assim: não pode falar para olhar para nós, não. As pessoas têm que olhar para Jesus. É verdade ou não é? Olha ali, a igreja primitiva. O que Pedro falou? Olha para nós. O apóstolo Paulo, ele fala na carta que ele escreve aos Coríntios, ele diz o seguinte: sede, pois, meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. As pessoas, quando elas são tomadas pelo Espírito Santo de Deus, elas não se eximem dessa responsabilidade de transmitir a mensagem de Deus, de serem porta-vozes ali de Deus e de falarem para as pessoas: não, andem comigo, olha para mim aqui. Porque naquele momento, Pedro e João vão falar, bom dia, Pedro e João vão falar o seguinte: olha, a gente não tem prata nem ouro, mas o que a gente tem aqui, a gente vai entregar para vocês. E é muito interessante, depois eu vou contar uma história na tradição da igreja, né, é lendária até essa história entre Agostinho e um papa da igreja católica, eles falando entre essa relação de prata e ouro, aquilo que a igreja vai entregar para as pessoas, a gente vai chegar nesse ponto. Mas primeiro ponto importante, né? Hoje a gente fala assim: as pessoas vão na igreja, vão em outra igreja, tal, e elas se frustram porque elas não estão olhando para as pessoas, elas têm que olhar para Jesus. Ok, essa é a centralidade da nossa vida, do mote. Jesus tem que ser a centralidade de tudo que a gente faz. Agora, Pedro e João, na porta da igreja de Formosa, eles falam para aquele paralítico: olhe para nós agora. Nós estamos representando esse poder aqui na Terra. Olha que coisa interessante. Isso é uma responsabilidade gigante para a gente. Então, quando você estiver lidando com seu amigo lá no trabalho, vem aqui, olha para mim. Eu vou te ajudar. Eu estou em nome de Jesus. As pessoas vão ficar atônitas com aquilo que aconteceu. Um homem há 40 anos não andava, agora ele começa a andar. Aí Pedro já breca. Na pregação de Pedro, ele vai colocar as coisas no lugar. Ele vai falar o seguinte: olha, vocês estão olhando para a gente aqui agora, né? Mas a gente só está representando um poder.
de Jesus Cristo. E aí Pedro vai descascar, ele vai falar, aquele que vocês crucificaram, aquele que vocês mataram. É no nome dele que aconteceu esse milagre. Mas Pedro e João, num primeiro momento, assim, a coisa que é tangível, sabe? Olha, você está com um problema? Olha para mim aqui. Pedro e João não jogaram fora a tradição de orar em 3 turnos do dia. Lembrando de novo, esses homens só faziam as coisas que faziam porque eles eram movimentados pela oração. A pessoa cheia do Espírito Santo, ela ora, a oração, coluna da vida espiritual daquela pessoa, e ato seguinte, a pessoa vai entregar o Evangelho de Jesus Cristo que transforma a vida de qualquer um. Então, esse é o caminho, essa é a jornada. Pedro e João, eles estão indo para o Templo de Formosa, eles estão indo orar, para mais um turno de oração. E às vezes eu fico olhando as igrejas pedindo avivamento vindo da parte de Deus, mas você vem num culto de oração e jejum, meu amigo, tem 2, 3 pessoas, 4 pessoas. A oração é uma coluna do avivamento e da presença do Espírito Santo na nossa vida e na vida comunitária da igreja. Então eles estão indo ali para mais uma jornada de oração. O dia judeu começava às 6 da manhã e terminava às 6 da tarde. Para os judeus devotos, havia 3 turnos de oração por dia. Às 9 da manhã, ao meio-dia e às 3 da tarde. Os apóstolos mantiveram este costume. Eles se dedicaram a uma nova fé, mas não a utilizaram como desculpa para violar uma tradição. Olha que coisa interessante. Sabiam que a nova fé e a velha disciplina podiam e deviam andar juntas. Pedro e João eram homens de oração. Entendiam que Deus é mais importante do que a obra de Deus. Pedro e João são vistos juntos com frequência ao longo das Escrituras. Eram sócios de negócio na pesca, prepararam a última Páscoa dos judeus para Jesus, correram para o sepulcro na manhã do primeiro domingo de Páscoa e ministraram aos samaritanos que creram em Jesus Cristo. Agora estavam indo para o templo para orar às 3 horas da tarde. 5 verdades podem ser destacadas a respeito destes 2 apóstolos. Então vamos olhar para essas 2 colunas, lembrando que nessa faixa aqui do livro de Atos, a gente está falando de pessoas que se comunicam muito para aqueles que eram da tradição judaica. Tudo bem? Olha como esse elo do cristianismo, que num primeiro momento foi considerado uma heresia, uma seita dentro da tradição judaica, já falei para os irmãos aqui, né? Todos aqueles que se aproximavam desses homens num primeiro momento, na cabeça da tradição judaica, dos fariseus mais ortodoxos, essas pessoas estavam atrasando, por uma rebelião, a vinda do Messias verdadeiro. Então, eles não só não entendiam, né, não compreendiam Jesus como sendo o Messias, porque eles mataram, né, programaram a morte de Jesus, como qualquer daqueles que ventilasse essa ideia, né, da morte, principalmente da ressurreição de Jesus Cristo, da ascensão, que atrasariam a vinda do verdadeiro Messias, que teria um aspecto muito mais beligerante. Tiraria o povo judeu das mãos dos romanos, né, que estavam oprimindo por meio de impostos, estavam subjugando a tradição judaica. Então, em primeiro lugar, eles tinham uma vida comprometida com a oração. Isso a gente consegue ver no capítulo 3, verso 1. Não vou ler todo o texto aqui, mas esse material vai para os irmãos depois, material muito completo a respeito aí do capítulo 3. Aqui, só um lugar, né? Só um detalhe. Aqui, no meio do texto, eu vou colocando várias histórias, né? Várias coisas que acontecem. E aqui a gente percebe, por exemplo, perguntaram certa vez para Spurgeon, qual era o segredo do sucesso do seu ministério? Todo mundo aqui já leu um sermão do Spurgeon? A internet está cheia de sermões. Às vezes eu ia, isso deve ter uns 10 anos mais ou menos, eu ia muito para São Paulo, e aí eu pegava e ia lendo em PDF. Teve uma vez que a pessoa não estava entendendo muito bem o que estava acontecendo comigo, porque no meio do sermão eu estava chorando. Lendo o sermão desse homem. Fico imaginando ele, assim, com a eloquência que ele tinha, né? E aí perguntaram qual era o sucesso, né, do ministério dele. E aí ele respondeu, eu trabalho de joelhos. Meu lugar santo de oração vale mais do que toda a minha biblioteca.
Era um homem muito erudito, né? Londres foi muito impactada pela vida desse homem no século XVIII. John Knox, um outro, né? John Knox, ali da tradição mais puritana, no século XVI, mudou a realidade religiosa da Escócia. Ele era um homem que agonizava em oração. Seu clamor contínuo era: dá-me a Escócia para Cristo, senão eu morro. E ele tem, assim, tem coisa que eu acho que a galera vai aumentando um pouquinho, né? Mas dizem que o joelho de John Knox, ele tinha uma espécie de um chifrezinho, assim, de bode, de tanto que ele ficava ajoelhando orando. Era um homem, assim, de muita oração, e quando ele subia no púlpito, as pessoas sentiam. De Spurgeon mesmo ele falava, né, que a jornada dele ali, de 15 segundos até o púlpito, que ele subia, ficava num lugar mais alto, ele fazia uma oração fervorosa para que Deus tomasse completamente ele e ele entregasse para as pessoas estritamente a palavra de Deus. Então, a oração, e aí tem várias outras, né, que aconteceu na Coreia do Sul também, outras histórias, todas elas de ministérios importantes que impactaram a realidade social ali do lugar que eles estavam inseridos por meio da oração. Então, esses homens lá no início da igreja, eles eram movimentados pela oração. Segundo ponto, eles tinham uma vida respaldada pelo exemplo. Eles eram, na sua conduta, no jeito que eles tratavam as pessoas, no jeito que eles lidavam com a seriedade do evangelho de Jesus Cristo, exemplares. Tanto que eles foram suscitados a negar esse evangelho por diversas vezes. Pedro teve alguns problemas, né? Pedro ele teve que se explicar para as autoridades, né? Pô, o que você está falando? O que é isso que vocês estão fazendo? É em nome de quem? É alguma magia que vocês têm? Fala que é uma magia, um novo truque que vocês conseguiram descobrir. E ele sempre se posicionando. Todos esses milagres e maravilhas que a gente está fazendo, que está acontecendo, que estão sendo operados no meio dessa comunidade, eles só acontecem por meio de Jesus Cristo, do nome poderoso de Jesus Cristo. Então, Pedro e João, eles tinham o exemplo, né? Olha o texto aqui de Lucas que grifa isso para a gente. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele, Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhes desse uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse, então eles não tiveram medo, eles falaram para aquele homem, olha para nós que alguma coisa vai acontecer aqui. Terceiro ponto, eles tinham uma vida com evidências do poder. Pedro disse, não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Anda. E tomando pela mão direita, levantou imediatamente, os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé. Passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. É interessante que uma vida transformada, e Jesus operava muito nessa dinâmica, irmãos. Primeiro, ele curava fisicamente as pessoas. O objetivo de Jesus, quando ele veio para cá, não era esse o objetivo principal, era tratar espiritualmente as pessoas. Mas as pessoas, elas têm demandas físicas, emocionais, financeiras, em vários setores da sua vida, de relacionamento com seus filhos, com seu esposo, com a sua esposa. Isso é real, né? E as pessoas se achegavam para perto de Jesus por conta dessa propriedade que ele tinha, sendo filho de Deus. Quem chegava perto dele, automaticamente, ele entregava parte ali do seu poder e aquela pessoa era curada. Mas Jesus, ele estava sempre olhando para o aspecto espiritual. E quando uma pessoa é transformada espiritualmente, ela se junta no movimento de Deus. Foi o que esse homem fez. Interessante um texto na metade do Evangelho de Marcos, em que as pessoas estão chegando para perto de Jesus, muito procurando essa um pouco desses apetrechos de Jesus, né, de curar fisicamente. Jesus está ficando muito famoso no seu ministério, e aí ele faz um recorte, é uma pregação dura que ele faz, que ele entrega para as pessoas o custo do discipulado. Ele pede para as pessoas o seguinte, olha, você quer me seguir? Calcula direito, no começo da sua jornada, o tanto que isso vai te custar. Aí ele começa a fazer aquelas comparações, né? É naquele texto que Jesus vai falar, se alguém quiser me seguir, tome a sua cruz
e siga-me. E aí ele posiciona as pessoas no sentido de que a vida ao lado de Jesus é uma vida de renúncia. Vai muito na contramão do que a gente tem ouvido muito por aí, na internet, né? Você está muito mal e você vai ficar muito bem, financeiramente, fisicamente e Jesus. Aqui tem o texto, ó. Deixa eu contar essa história para vocês. A legendária história de Tomás de Aquino e o Papa Inocêncio IV nos vem à mente em conexão com esta passagem. Aquino surpreendeu o Papa ao visitá-lo. Aqui a gente já está falando de uma era em que a igreja de Roma era uma igreja pujante. Nos últimos dias, todo último dia do mês, a gente tem uma aula de história da igreja, né? Na última aula, a gente foi ali da igreja primitiva, esse movimento aqui que aconteceu em Atos, até o ano 313, quando subiu ao império o imperador Constantino. E o Constantino, ele fez um documento muito importante para a história da igreja, que foi ou o Édito de Milão ou o Edito de Milão, né? Mas esse documento, ele basicamente transformou o cristianismo na religião oficial de Roma. E a partir daí, começaram a ser muito mais atenuadas ali, principalmente naquele período de diáspora, falando do século 70, 80, depois de Cristo, né, com a subida do imperador Nero, aquela perseguição, os crentes sendo colocados como tochas ali nas ruas principais, jogadas ali dentro do Coliseu, enfim, aquela perseguição ostensiva, ela cessa em 313. Aqui, a gente já está falando de um momento em que a igreja, ela ditava, inclusive, a dinâmica política, social. E a gente teve isso por muito tempo, né? Quase 1000 anos aí, a igreja, até a gente trombar num movimento, que para mim foi muito nefasto, que foi o movimento do iluminismo. Recente movimento, que tira a centralidade de Deus da vida das pessoas e coloca o homem num palco com feixe de luz, falando que o homem é a centralidade do universo e que pode fazer todas as coisas e tal. A partir do iluminismo, inclusive, aquela era anterior é considerada a era das trevas. A era da igreja é considerada a era das trevas. Hoje, se a gente estuda aquele caminho da história formal que as nossas crianças aprendem na escola, é isso que vai ser cobrado no vestibular, né? Defina a era das trevas. Não sei o que o Rafinha vai escrever quando ele tiver no... Mas o que vão forçar ele a escrever é alguma coisa no sentido, era a era em que a igreja tomava conta da sociedade e tal. É verdade ou não é? É isso. Então aqui a gente está num momento em que a igreja está ditando já o ritmo da sociedade. E aí, Aquino surpreendeu o Papa ao visitá-lo no momento em que eles estavam contando uma grande quantidade de moedas de ouro e prata. O Papa estava contando. Ao vê-lo, o Papa disse: irmão, como você pode perceber, não posso mais dizer como Pedro disse ao paralítico, não tenho prata nem ouro. O Papa falando para Aquino, né? Aquino, então, lhe respondeu: isso é verdade, mas também o senhor não pode mais dizer ao paralítico: levanta e anda. Isso daí é real, né? Tá nos livros ali. Aquino foi um grande pensador da igreja, né? Tomás de Aquino. Ele tem ali uma divergência com a teologia de Agostinho, mas foi um grande pensador. E aí isso daí mostra muito o momento em que, aquele momento que precede, inclusive, a reforma protestante. A igreja pujante, recebendo muito dinheiro, né? E aí o Papa fala para ele: olha, irmão, agora eu não posso mais falar para o paralítico lá de Formosa que eu não tenho prata nem ouro, porque a gente tem. E Aquino fala para ele: mas você não pode falar para ele, levanta e anda. Isso é forte, né? Isso é muito forte. Quarto ponto. Eles tinham uma vida cheia de compaixão. Esses homens, eles eram movimentados pela compaixão. Quando a pessoa ela está em nome de Jesus, ela se compadece da situação dos outros. Se a gente virar aqui a próxima porta, a gente vai ver como que isso acontece na prática, na vida da igreja. A quantidade de doação que as pessoas têm feito, né, para ajudar uma tragédia natural que aconteceu no nosso país, as pessoas que estão precisando de ajuda, independente da crença religiosa, independente do estado que a pessoa esteja, né? Você tropeça num problema real que está acontecendo, vidas estão sendo ceifadas por conta desse movimento que está acontecendo lá, você se movimenta, você ajuda. E esses homens, não podia ser diferente com eles. Tinham acabado de ter uma experiência, uma jornada com Jesus Cristo. E eles tinham uma vida movimentada pela compaixão. Em quinto lugar,
eles viram um milagre irrefutável, do 7 até o 10. Viu todo o povo andar e louvar a Deus e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentando à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe aconteceram. A milagrosa cura do coxo foi um fato público, verificável e irrefutável. O homem curado nasceu coxo, tinha mais de 40 anos. Todos os dias era colocado à porta do templo. Portanto, era conhecido de todos esse homem. Ele era conhecido de todos. Sua cura foi um testemunho irrefutável do poder de Jesus e uma prova insofismável de sua ressurreição dentre os mortos. Olha que coisa interessante, né? Nesse momento inicial da igreja, das heresias que estavam sendo construídas e levantadas, era acerca da não ressurreição de Jesus Cristo. Por isso que a gente sempre fala da importância da apologética. No primeiro momento, esses próprios homens aqui, os apóstolos, constituídos pelo próprio Senhor Jesus, eles fazem esse movimento de defesa do evangelho. E por meio, inclusive, dessas provas que estão acontecendo fisicamente na vida das pessoas. Então, por isso até que a gente usa esse termo aqui, insofismável, né? Os sofismas, eles eram muito presentes ali na tradição de Roma, muito herdados também por conta da cultura grega. A gente sabe que na sucessão dos impérios, Alexandre cai, Alexandre o Grande, dos macedônios, né, da Grécia, naquele momento de ouro da Grécia, e sobe ao poder os romanos. E eles absorvem muito da cultura dos gregos. Para a gente ter ideia, assim, o apóstolo Paulo ele manda uma carta à igreja de Éfeso, né, a igreja de Éfeso que era pastoreada pelo jovem Timóteo, e lá naquela igreja tinha muito da cultura grega transformada ali, né, repaginada na ideia dos romanos, e era a presença muito forte de deuses, né, pagãos ali. Então você tinha Ártemis para os gregos, aquela deusa da fertilidade, sabe? Aquela mulher que está amamentando um monte de cachorrinho. Então, é a Ártemis, a deusa grega, que o paralelo de Ártemis, sempre que a gente encontrar no texto bíblico esse nome, é a mesma coisa, que era a deusa Diana. Para os romanos era a deusa Diana, para os gregos era a deusa Ártemis. E os sofismas, eles eram a ideia dos gregos de levar o pensamento humano a construir um racional para te induzir num caminho que já era pretendido lá atrás. Então, era muita estratégia dos gregos fazer esse caminho com as pessoas. Então, aqui a gente percebe que, pelo fato de ser muito público, notório, né, as pessoas conhecerem esse homem, aquilo que aconteceu com ele era irrefutável. As pessoas, às vezes, há 35 anos viam ele na condição que ele estava, desde quando ele nasceu. E agora esse homem entra no templo, né, com a perna firme, cantando, pulando. Poxa, aconteceu alguma coisa muito diferente com ele. Primeira coisa que a gente percebe nesse milagre, né? A cura foi em nome de Jesus. Tanto que no texto a gente percebe, assim, elementos que Lucas, ele é preciso quando ele escreve o livro de Atos. Lucas, ele vai dando elementos de registro histórico pra gente. Ele fala que a cura foi em nome de Jesus, a cidade que Jesus ficou por muito tempo ali, né? Jesus nasce em Belém, depois já vai para Nazaré, passa toda a sua infância, vai aparecer começando seu ministério em Cafarnaum, quando ele monta o seu QG ali. Mas Jesus tem uma infância e ele constitui laços em Nazaré. Inclusive, por isso, ele é escanteado em algumas rodas, né? As pessoas perguntam, quando estão falando de Jesus, é possível que venha alguém ou algo bom de Nazaré? É como se a gente fosse para um bairro, vamos falar um bairro mais nobre de Mogi, e as pessoas falassem, é possível que saia alguma coisa boa de Brás Cubas? Então, Jesus, quando ele se apresentava como tendo sido criado em Nazaré, e a gente sabe que isso acontece na prática, né? Entre estados do Brasil acontece isso, não acontece? Entre cidades, né? Então, Jesus, ele tinha esse... Pois é, acontece, né? Acontece muito. Então, Jesus tinha... E isso é muito legal, porque em nenhum momento
alguém tenta tirar essa parte importante da história de Jesus, né? E Lucas vem e afirma, né? Ele é, sim, criado lá na cidade de Nazaré. Tanto que no credo apostólico que a gente estudou aqui, tem muito elemento histórico, né? Fala que Jesus padeceu sob uma figura que os livros de história contam muito a respeito dele, Pôncio Pilatos. Então, esses documentos dessa fase da igreja, e o texto de Atos, ele é muito importante para a gente, irmãos, ele é muito. Eu fico imaginando, às vezes eu faço esse exercício, né? Se a gente não tivesse os evangelhos, poxa vida, né? Os 4 evangelhos são os documentos ali que a gente tem que contam a história de Jesus. Marcos, o primeiro, né, talvez dos mais importantes, porque a gente chama ele de proto-evangelho, e Jesus já tinha realizado a sua obra há um tempo, e as pessoas estavam começando a ventilar essas ideias de que não aconteceu nada disso, não ressuscitou e tal. Então precisava de alguém fincando essa bandeira, deixando documentado para que 2000 anos, como a gente agora, a gente estudasse esse texto que foi preservado. Então, isso que a gente tem nas nossas mãos é muito caro, irmãos. A Bíblia é um texto fantástico, inspirado e conservado pela mão poderosa de Deus, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. E a gente precisa dar muito valor para esse texto que chegou para a gente, muito valor. Segundo ponto desse milagre, a cura foi realizada mediante a fé. Né? As coisas acontecem mediante a fé. E esse homem, ele teve fé, assim como aquela mulher que estava com fluxo de sangue havia 12 anos, teve fé. Assim como Jairo, que estava com a sua filha, já mora na sua casa. Assim como o paralítico, que foi descido, né, foi colocado pelo telhado lá em Cafarnaum, também teve fé. E pela fé, as pessoas são curadas fisicamente, mas principalmente espiritualmente. Aconteceu com todas essas pessoas. A cura foi instrumentalizada por Pedro. Então, uma pessoa se movimentou, um apóstolo se movimentou e operou o milagre que veio da parte de Deus. Pedro foi instrumento usado por Deus para, em nome de Jesus, levantar o paralítico. Pedro tomou pela mão, versículo 7, levantou e o aprumou, versículo 7, conduziu ao templo, à casa de Deus, versículo 8. Werner de Boer diz acertadamente que, em múltiplas repetições, ele andou, saltou e louvou. Lucas descreve toda a intensidade da alegria desse homem. Seu primeiro caminho o leva com o apóstolo para dentro do templo. Sua alegria não se esgota em sua felicidade, mas o impede um ato de gratidão. Esse foi o primeiro milagre apostólico depois do Pentecostes, abriu as portas para o testemunho do evangelho. Após a segunda pregação de Pedro, o número de convertidos subiu de 3.000 para quase 5.000 pessoas. Olha que coisa interessante. Então Pedro tinha feito aquele discurso fantástico no Pentecostes. De novo, irmãos, tira essa semana aí, a gente tem até domingo, né? Isola os elementos que estão acontecendo e tal, que são tradições também, que acontece de forma muito forte, inclusive na nossa cidade. Mas pensa nesse movimento que é um movimento da igreja, constituída por Jesus Cristo, o Pentecostes. A descida do Espírito Santo, um movimento que provocou impactos que a gente absorve até hoje. E Pedro, naquela pregação, 3.000 pessoas são convertidas, e agora, na sua segunda pregação, 2.000 pessoas. Nem sempre fica pensando assim, né? Pedro, um homem simples, que não tinha o trato com as palavras. É porque estava na rotina de oração, as coisas já começavam a tremer, o coração das pessoas começavam a palpitar. Né? E a gente viu ali na história do Pentecoste, no capítulo 2 de Atos, é que os discípulos, os ministros de Deus, assim como aconteceu em Pentecostes, eles são de verdade labaredas de fogo. Eles aquecem o coração das pessoas. É impossível alguém, diante de uma pregação movida pelo Espírito Santo de Deus, de alguém que está numa jornada de oração, a pessoa sair insensível. É impossível. É isso, né? Pregação. E a gente não está falando de eloquência, não. A gente está falando do poder de Deus operando na vida das pessoas. Pedro é um exemplo clássico disso. Paulo mais eloquente, Pedro menos. Mas aqui a história começa a partir de Pedro.
Segundo recorte desse nosso capítulo 3, vou pedir para o Marcelo. Marcelo, você pode ler do verso 11 até o 26, por favor? E a gente vai fazer algumas considerações. Enquanto aquele homem ainda se mantinha ao lado de Pedro e João, todo o povo perplexo correu para junto deles no pórtico chamado Salomão. Quando Pedro viu isso, dirigiu-se ao povo, dizendo: Israelitas, por que vocês estão admirados com isto? Ou porque estão com os olhos fixos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito este homem andar? O Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês traíram e negaram diante de Pilatos, quando esse já havia decidido soltá-lo. Vocês negaram o santo e o justo e pediram que fosse solto um assassino. Vocês mataram o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé, no nome de Jesus, é que se fortaleceu a este homem que vocês estão vendo e bem conhecem. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este homem saúde perfeita na presença de todos vocês. E agora, irmãos, eu sei que vocês fizeram isso por ignorância, como também as suas autoridades o fizeram. Mas Deus assim cumpriu o que já tinha anunciado anteriormente pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Portanto, arrependam-se e convertam. E se convertam, para que sejam cancelados os seus pecados, a fim de que a presença do Senhor venham tempos de refrigério e que ele envie o Cristo que já foi designado para vocês, a saber, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Porque Moisés disse: o Senhor Deus a mim, a esse vocês ouvirão em tudo que eles lhes disserem. Quem não der ouvidos a esse profeta será exterminado do meio do povo. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos os que falaram depois dele, também anunciaram esses dias. Vocês são os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com os pais de vocês, dizendo a Abraão: na sua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vocês, para abençoá-los, no sentido de que cada um abandone as suas maldades. Que pregação poderosa, né? Lembrando de novo, Pedro e João, eles entram no templo de Formosa, eles estão falando eminentemente para judeus, eles posicionam historicamente, por isso, essa menção a vários profetas, pessoas, líderes do Antigo Testamento, e aí você traz a pessoa para perto, você se conecta. Olha, vocês são filhos dessa aliança. Mas, de largada, Pedro, na sua pregação, ele fala o seguinte: olha, vocês mataram esse homem. Depois ele fala, por ignorância, agora arrependam-se. A gente vê uma pregação muito corajosa, uma pregação que confronta, uma pregação que traz para uma mudança de rota e de direção, inclusive para uma maneira de pensar. Não era simples para os judeus daquela época pensar em Jesus Cristo da forma como Pedro está propondo. Então Pedro faz esse convite, ele faz essa chamada de uma forma muito poderosa, né? A pregação de Pedro foi espetacular, com elementos ali muito precisos, históricos, inclusive. E eu tenho 10 pontos aqui. Vamos lá, deixa eu só fazer essa introduçãozinha e a gente vai para os 10 pontos e finaliza. O relato do milagre segue-se a um discurso explicativo de Pedro. O ponto principal da história é que o nome de Jesus continua com poder para operar os mesmos graciosos milagres de cura que nos evangelhos eram sinais da chegada do reino de Deus. O apóstolo aproveitou a oportunidade para pregar. Da mesma forma que o portentoso incidente do Pentecostes serviu de tema, o crescimento da igreja está diretamente ligado à pregação fiel da palavra. A pregação é o principal instrumento a produzir crescimento saudável da igreja. John Stott diz que o aspecto mais notável no segundo sermão de Pedro, tal como no primeiro, é o seu fator cristocêntrico. Ele desviou os olhos da multidão do coxo curado e dos apóstolos e os fixou em Cristo.
a quem os homens haviam rejeitado, matando-o, mas a quem Deus vindicou, ressuscitando dentre os mortos. Vamos aqui para 10 pontos importantes nessa pregação de Pedro. Então, isso serviu ali para prender a atenção, né? As pessoas falam hoje em dia que você vai começar alguma coisa no Instagram, você precisa dos 3 primeiros segundos para prender a atenção da pessoa. Tem a regra dos 3 segundos. Então, se você começa um vídeo, aí, ó, tá vendo? Estratégia de marketing digital. Você começa um vídeo assim falando: olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou... Acabou, a pessoa já saiu, rolou para o próximo. Então, por isso que você vê vídeos hoje em dia, esses vídeos que te prendem, né? A pessoa tá saindo de uma geladeira, assim, você fala: caramba, o que vai acontecer? Né? Coisa absurda, né? Ou fala algo que é muito contraintuitivo. Você fala: caramba, deixa eu ouvir. Aí você fica, a taxa de retenção vai lá em cima. Então, o milagre, olha como as coisas não são novas, né? O milagre, ele prendeu a atenção das pessoas. E Pedro introduziu o evangelho de Jesus Cristo. Olha que coisa interessante. Segundo ponto. Pedro, ele era um pregador fiel. Verso 12 do capítulo 13. Terceiro ponto. Houve uma conexão necessária com os elementos históricos, né? O reconhecimento daquela pessoa que havia sido curada e esse link que ele fez com os elementos do Antigo Testamento favoreceram muito a recepção da pregação de Pedro. Irmãos, em nenhum momento aqui a gente tira a presença muito marcante do Espírito Santo na vida de Pedro e de todos aqueles que estavam andando ali com ele, né? Inclusive participando desse milagre. Em quarto lugar, na pregação, tem uma acusação solene, né? Pedro fala que foram eles mesmos os que crucificaram Jesus. Inclusive conta a história: vocês tiveram a oportunidade de tirar Jesus de lá, mas vocês optaram por outra pessoa. Não tem uma acusação solene, né? Um apontamento de um crime. Em quinto lugar, um testemunho inequívoco. Verso 16. A mote das pessoas e do início da igreja, tanto que o capítulo 1, verso 8, que é o texto central do livro de Atos, fala que a gente recebe poder, a igreja recebe poder para ser testemunha em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Então, nosso mote é ser testemunha daquilo que Deus tem feito na nossa vida. Então, o milagre que aconteceu naquele momento serviu de testemunho, mas a vida dos apóstolos, como a gente já tinha visto lá atrás, era um testemunho da realização da obra de Jesus Cristo. Um atenuante necessário, né? Quando Pedro ele fala: olha, mas vocês fizeram isso porque vocês estavam na ignorância. É comum as pessoas, quando pecam, agridem a lei moral de Deus de forma deliberada. Essas pessoas estão na ignorância. É por isso que Deus movimenta o nosso espírito de compaixão para que a gente vá até essas pessoas, né, de forma adequada, falando a respeito do evangelho, porque elas estão na ignorância a respeito do amor de Cristo e daquilo que Deus pretende fazer com a vida delas. Então teve esse atenuante necessário, né? Vocês mataram, mas vocês fizeram isso porque vocês estavam na ignorância. Agora vocês sabem, agora vocês estão vendo. Olha o milagre que aconteceu, e isso não aconteceu por conta da gente. Aconteceu em nome de Jesus. Olha como as coisas se conectam. Agora vocês sabem. Arrependam-se. Pregação de João Batista o tempo todo, né? Arrependam-se. Que as nossas igrejas, irmãos, elas se encham dessa palavra. Arrependam-se. 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 Em sétimo lugar, um propósito cumprido. Ele conta a história, né, do martírio de Cristo e fala que isso era um propósito que nasceu no coração de Deus de há muito tempo. A gente conhece, né, a história da criação, queda e redenção. É a narrativa bíblica. Então, esse propósito de Cristo padecer, ele começa já em Gênesis capítulo 3, se eu não me engano, já faz ali menção a Jesus Cristo,
que ele seria capaz de reconectar de novo o homem com Deus, depois da queda, depois da desobediência dos nossos representantes, Adão e Eva.